7h30, muito bom dia. Hoje o Jornal da Manhã entrevista é comigo, Tatiele Schunemann. Nós vamos falar aí de um interesse muito importante para a comunidade são miguelense, principalmente para pais responsáveis, aqueles que têm o desejo de se tornarem também. Está aqui no estúdio da Rádio Jornal AM 1400, o coordenador regional Francisco Carlos Castanhel, que vai explicar para a gente um pouco sobre a Escola de Paz. Seu Francisco, muito bom dia. Obrigada primeiramente pela presença do senhor aqui. E começando, o que é a Escola de Paz? Começando do começo, digamos assim. Vamos no começo. Tati, bom dia a todos que nos ouvem. A Escola de Paz é uma organização voluntária que ela já existe no Brasil há 61 anos. E ela se dedica a discutir com pais, educadores, cuidadores, os desafios de educar. Então, ela foi fundada em 63 e já lá naquela época, Tati, as pessoas que fundaram a Escola de Paz, elas perceberam uma mudança de comportamento nas famílias. Então, de lá para cá, se a gente for fazer uma retrospectiva, quanta coisa mudou nesse tempo. E mudaram também as relações. Eu fico imaginando de 63 para cá, dentro do que o senhor está falando, quantas mudanças de comportamento, de inclusão de tecnologias. Falamos atrás, na década de 60, a inclusão da televisão, depois internet, celulares e assim por diante. E hoje o desafio dentro dos lares está cada vez maior em relação a isso também, né? O uso de telas, o controle de desenhos, de jogos online, videogames, enfim. Então, é um desafio e tanto. É um desafio e tanto. Veja bem, a parte tecnológica, ela evoluiu com uma agilidade incrível, né? Quanta coisa que você, por exemplo, já teve a oportunidade de conhecer e que já não existe mais. Muita coisa. Muita coisa, né? De maneira também, o contexto mudou, né? A sociedade mudou. Então, a tecnologia, ela é maravilhosa. Ela facilita a nossa vida, ela te dá mobilidade, ela te dá conforto, te dá rapidez, mas ao mesmo tempo ela vira como se fosse uma armadilha, porque você acaba se acomodando, né? E é próprio do ser humano ele ficar numa zona de conforto, né? A mudança ela é difícil, ela é trabalhosa, ela exige muita disciplina, ela exige esforço, né? Então, o que a gente, se for traçar um paralelo entre o contexto e as nossas relações familiares, a coisa meio que se perdeu um pouquinho, né? Porque a tecnologia, ela facilita a comunicação, por exemplo. Todo mundo tem o seu smartphone, tem os seus contatos e tudo, mas acabou perdendo um pouco aquele contato, né? Então, muitos especialistas hoje, eles falam em humanizar as relações. Então, veja a que ponto a gente chegou. Apesar de toda a tecnologia, de todo esse avanço, dessa comodidade, as necessidades do ser humano continuam as mesmas, né? Então, o ser humano precisa de atenção, de carinho, de limites, de valores, né? Além do arroz e do feijão e do smartphone. Né? Então, na Escola de Paz a gente tem uma frase muito legal que diz o seguinte, que um lar de verdade oferece muito mais do que abrigo e alimento e uma conexão com a internet. Importante. Então, essa questão, por exemplo, que você fala do uso de telas, né? É importante a gente pensar, por que a gente chegou nesse ponto? Né? Então, toda essa comodidade, esse conforto, eles nos trouxe o quê?
ele nos trouxe um distanciamento, né? Então hoje, apesar de toda a tecnologia disponível, todos os meios de comunicação, nunca as pessoas estiveram tão sozinhas. Ao mesmo tempo que está cercada na rede, no lado humano ela se encontra sozinha porque não tem ali com quem compartilhar lado a lado. Por vezes as pessoas na mesma casa, em cômodos diferentes, vem o almoço está pronto ali pelo grupo do WhatsApp, por uma mensagem ou uma ligação. Vem, ó, a janta tá na mesa, vem pro quarto, tá na hora de dormir, mas cada um em um cômodo, conectados, porém distantes. Pois é, Tati, e daí? O que é que isso... Então vamos pensar um pouquinho. Isso é bom para as relações ou não? Né? Então, eu creio que essa quantidade de informação que a gente recebe, essa quantidade de coisas que nos é oferecida todo dia, ela acabou, vamos dizer assim, corroendo um pouquinho o nosso senso crítico. Então, aquele tempo que a gente tinha, há um tempo atrás, há algumas décadas atrás, para você parar um pouquinho, para você pensar, para você ouvir uma música, para você... ou simplesmente ficar parado. O ócio criativo. O ócio, né? Ele não existe mais, porque hoje você já chega do trabalho, você tem as coisas de casa para fazer, aí você tem compromissos fora de casa, daí você tem as redes sociais, então isso acabou meio que corroendo o nosso senso crítico. Então a pergunta é, o estilo de vida que eu adotei está sendo bom para mim e está sendo bom para aquelas pessoas que estão comigo? Né? Então essas perguntas a Escola de Paz ela consegue responder de uma maneira muito bacana, muito legal, porque é um espaço, é um tempo durante um ciclo de debates ou uma roda de conversa que a gente vai se deparar com essas questões. Né? Então, um ciclo de debates é uma oportunidade imensa de autoanálise, de você se situar, se posicionar. Olha, onde é que eu tô? E como que eu tô, né, Tati? Como que tá o meu lugar? E para isso, inicia um novo ciclo para as pessoas que têm interesse. Exatamente. Hoje nós estamos iniciando mais um ciclo na Escola Vitorino Barbiero. Começa às 19h30, Tati. Até se você tiver curiosidade de conhecer, eu acho que você não tem filhos ainda, não. Né? Então, mas é bom, sabe? Começar a fazer já antes de ter filhos. Se preparar. Exatamente. Se você quiser ir conhecer também, não paga nada para participar. Pode ir pai sozinho, mãe sozinha, avô, cuidador, tio. Pode levar as crianças pequenas que tem cuidador. Então demoram em torno de 1h30 e são 7 encontros, são 7 semanas que a gente vai debater um tema. Então esse ciclo de debates, o trabalho da Escola de Paz, se a gente for pensar exatamente, ele não é direcionado para o bem dos filhos, ele é direcionado para o nosso bem-estar, porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro bem. E por vezes tu vê que o problema que você tem na sua casa, o outro pai, o outro responsável, a pessoa que esteja participando também tem. Exatamente. E às vezes o terceiro já passou por esse problema, já solucionou e pode agregar na vida do outro. Então, essa troca de experiências, essa troca de informações, ela é de suma importância também. E eu queria que você comentasse, há um cronograma desses ciclos, como que eles acontecem? Hoje inicia um, e o próximo é quando? Só para as pessoas se programarem também, como que funciona? Nós não temos um cronograma exatamente definido, ele surge mais por demandas, né? Então nós temos esse que está iniciando hoje, nós já temos marcado na escola Henrique Gelleri, a diretora, a Neide lá é nossa parceira já de muito tempo, então a gente já deixou marcado, só não temos uma data. Então quem tem interesse, por exemplo, em participar dos ciclos da Escola de Paz, é só acessar as redes sociais, tem a página da Escola de Paz,
que lá você vai encontrar, além da agenda, você vai encontrar artigos sobre os mais variados temas, né? É uma leitura agradável, não é uma leitura comprida, né? E também, Tati, nós temos essas modalidades de ciclos de debates e rodas de conversa na modalidade online. Você pode fazer tranquilamente online, dentro de casa, tranquilo, sem sair, né? E você pode fazer também esses encontros. Então é só acessar as redes sociais que a gente tem toda uma agenda já disponível. E vai conforme, aqui em São Miguel, vai conforme a demanda, conforme a necessidade, vocês também sempre estão divulgando e compartilhando. Exatamente. Nós temos a nossa programação anual, ela prevê a realização de pelo menos 3 ciclos de debates. E o que é legal, se o pai e a mãe têm interesse, entre em contato com a escola. Olha, porque o nosso contato com as escolas, com os colégios é constante. Nós frequentemente estamos mandando material, mandando os convites dos ciclos para que as escolas reproduzam nos grupos de WhatsApp, né, que é mais fácil. Então não é difícil nos encontrar. E falando nisso, para nossa audiência rotativa do rádio, hoje estamos falando sobre um projeto que envolve a comunidade escolar e as famílias, que é a Escola de Paz. E a gente está recebendo o coordenador regional, Francisco Castanhel, que está explicando como que funciona esse projeto, como que funcionam esses ciclos e o que são debatidos ali. E 2025, Francisco, é um ano muito importante e especial para a Escola de Paz. Como você comentou ali no início, é um trabalho voluntário. E eu queria que você contasse como que surgiu a Escola de Paz aqui em São Miguel do Iguaçu e o que vocês celebram agora em 2025 também. Tati, a Escola de Paz, ela começou por iniciativa de uma religiosa do colégio Nossa Senhora de Fátima. Ela já tinha implantado um núcleo da Escola de Paz numa outra cidade. E a coisa começou assim meio que de repente. Nós tínhamos os filhos no colégio e daí a gente recebeu um convite para uma reunião para tratar de assuntos do nosso interesse, né? Foi meio que uma pegadinha. Foi meio que uma pegadinha. Então, daí, na verdade, essa reunião foi o primeiro ciclo de debates. Eles já começaram, eles apresentaram, olha, a gente tem um projeto aqui, vocês vão participar e tal. E daí, daquela reunião já marcaram o segundo, porque acontece uma vez por semana, e naquela época eram 10 encontros. Mas daí a turma foi reduzindo um pouquinho, sabe? E ficaram aqueles que realmente se interessaram pelo projeto. E daí a gente não parou mais. Então, agora em 2025... é uma data bem legal, Tati. 5/5/2005, que foi fundada a Escola de Paz, a seccional São Miguel do Iguaçu. Então a gente está completando agora 20 anos e, sei lá, é uma alegria. É uma alegria. É saber que você conseguiu, primeiramente, se transformar. Porque eu mudei nesses 20 anos e que quem trabalhou na Escola de Paz também. É impossível você trabalhar na Escola de Paz ou fazer um ciclo da Escola de Paz e não sair mudado em alguma coisa. É impossível, né? Então foi muito legal. E eu estou muito, sabe, feliz porque a Escola de Paz me apresentou a maravilha do voluntariado. Então a gente está comemorando 20 anos agora, dia 5 de maio. Nós, infelizmente, não vamos conseguir fazer nenhuma solenidade oficial, mas a gente vai comemorar trabalhando, porque nós temos um ciclo em andamento e se surgir mais trabalho a gente vai fazer. Então, voluntário é isso, ele comemora trabalhando. Importante essa frase, o voluntariado se comemora Trabalhando. Porque afinal legal. É isso que move o voluntariado, né? E dentro da história, igual o senhor contou dessas 2 décadas, desses 20 anos em São Miguel, começou
vamos dizer assim, com uma fisgada, uma fisgou pegadinha, o peixe lá. Exatamente. E ali no percurso foi perdendo alguns, e tem essa dificuldade do engajamento das famílias, né? De se propor ao voluntariado. Por vezes, na época de faculdade, quando se está lá dentro da academia escolar, você faz alguns voluntariados porque você é obrigado a concluir uma certa quantidade de horas extracurriculares ali. E tem gente que se doa, que faz o voluntariado realmente porque gosta. Exatamente. E a gente percebe do senhor que o senhor faz o voluntariado, aparentemente não é para ter nada em troca. Não. É porque gosta, e porque gosta de se dedicar para a comunidade e devolver um pouco. Tati, o voluntário, ele enxerga o mundo como uma possibilidade concreta, né? E o voluntariar é se importar com o outro. E você pode ser voluntário dentro de casa. Você não precisa fazer o voluntariado fora de casa. O voluntariado é você se importar com o outro. É você estar disponível para o outro. E isso começa dentro de casa. Quando o teu filho percebe que você está ali disponível para ele, que você está ali junto dele, ele vai aprender a olhar as pessoas também como uma possibilidade concreta de auxílio. Então fica mais fácil. Não é porque, vamos conceituar, quem não é voluntário não é legal. Não. Não dá para radicalizar, né? E generalizar. Não, absolutamente. Não. Mas o voluntário, ele tem esse recorte, né, da visão de mundo dele, né? E faz com que ele se dedique. Então, você se ajuda ajudando os outros. Então, é uma coisa muito legal. Então, eu recomendo. Se você está aí com, vamos chamar assim, aquele vazio existencial. Aquela crise, né? Se olhe no espelho e comece primeiro com as suas virtudes, com as suas qualidades, né? Se pergunte, o que eu sou bom para fazer, né? No que eu mando bem, né? E tem um monte de coisa que você pode fazer por aí, ajudar. Então, e isso dá, eu tenho certeza. O voluntariado, ele dá um sentido de vida. Ele faz a vida valer a pena. E aí estamos no mês de abril. Metade de abril. E às vezes lá na listinha de metas que muita gente coloca, tava lá, ser bom para o próximo, fazer algum voluntariado. E aí, igual o senhor falou, todo mundo é bom em alguma coisa. Exatamente. Às vezes tu não é bom em outra coisa, mas em outra tu tem seja na cozinha, seja no esporte, seja na educação, no artesanato. Cada um tem o seu talento. O meu não é igual ao do senhor, não é igual do Luiz que está aqui na técnica. Cada um tem o seu diferente, encontrando aquilo que possa favorecer o outro, que possa beneficiar a comunidade, é de extrema importância. Eu acho que você falou legal. A comunidade, ela é uma soma de talentos, né? Aí eu perguntaria para quem está nos ouvindo, e o seu talento? Vai ficar escondido? Né? Coloca ele para fora, vai ajudar alguém, né? Descubra qual é aquilo que te faz bem, né? Descubra aquilo que te faz bem e faça isso, né? Então, é bacana, é legal. Estamos conversando com o Francisco Castanhal, que é o coordenador regional da Escola de Paz aqui em São Miguel do Iguaçu, que no dia 5 de maio, completa 20 anos de atuação aqui em São Miguel. E como ele disse, o voluntariado se comemora voluntariando, trabalhando. Então, reforça pra gente o que acontece hoje, né? Começa mais um ciclo de palestras, quem pode participar, como faz para participar também. Legal. Então, reforçando esse convite. A gente começa
hoje na Escola Vitorino, às 19h30, não paga nada para participar, pode participar o casal, pode participar pai sozinho, mãe sozinha, avô, educadores, todas as pessoas que se interessam pela educação. Tati, uma coisa importante, a educação só acontece de verdade quando tem o envolvimento de todo mundo. Então todos nós somos responsáveis, né, pela educação, por fazer com que as coisas melhorem, né? Então, se a gente busca uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais educada, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Então, a Escola de Paz está ali para acolher, porque o grande mérito do nosso trabalho é saber acolher cada um com as suas necessidades, com as suas individualidades, né? Não tem julgamento, a gente não vai dizer o que está certo, o que está errado. Então são 7 encontros, um por semana, sempre à noite, e é um tempo como eu gostaria de repetir para você, é um tempo de autorreflexão, é um espaço que a gente tem para olhar para nós mesmos e nos definir, né? Tá bom assim? Inclusive nesse mês a gente tem uma campanha de divulgação do trabalho da Escola de Paz. O nome da campanha é Escolha Fazer Melhor. Então a gente faz um convite para quem está nos ouvindo, né? O que você pode escolher fazer melhor hoje? Né? O que você pode escolher para fazer melhor dentro de casa? Com aqueles que convivem com você, com aqueles que trabalham com você nas suas relações de trabalho ou de comunidade. Então a gente prega na Escola de Paz pequenas mudanças, né? Não é preciso assim aquela mudança espetacular, né? São pequenas atitudes que vão fazer uma diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco. Então fica o convite, se não der para participar essa vez, fique atento, a gente está sempre divulgando na mídia, nas redes sociais, o nosso trabalho. E é legal, é bacana participar. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para aprender e pode ensinar também alguma coisa para alguém. 7h53, Grande Jornal da Manhã, entrevista, conversamos com o coordenador regional Francisco Castanhel, que é responsável pela Escola de Paz aqui de São Miguel do Iguaçu, porque hoje começa um novo ciclo de palestras. Então você que é pai, responsável, aspirante a ser pai, fica o convite para que possa participar. O encontro é gratuito. Esqueci o horário, qual é? 19h30 na Escola Vitorino Barbeiro. É aquela na frente do Fórum Eleitoral? Exatamente. Né? Escola grande ali perto do posto de saúde. Do posto de saúde central, na frente do Fórum Eleitoral. Então é bem fácil, o acesso é bem rápido também. E fica o convite para que você possa participar e aprender um pouco mais desses desafios da nossa atualidade. São 7h54. O Jornal da Manhã, a entrevista de hoje foi comigo, Tatiele Schunemann. Na sequência, tem um intervalo e depois o Alessandro Cunhasque com o esporte. Jornal da Manhã.